Alô, minha gente! Tá começando mais uma sessão da Terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso com várias ideias para reorganizar a sua mente e dar aquela faxinada no juízo, para você aprender a se acolher e se amar um pouquinho mais. Se tu tiver cabeça, fica com a gente. Hoje é o último episódio da série Pensamentos. E nele nós vamos abordar as neuroviagens, ou seja, a forma que o nosso cérebro estruturou os nossos pensamentos não é uma condenação eterna, tá, gente? Isso explica muito de quem nós fomos, né, das nossas experiências, mas naturalmente pode também moldar as experiências futuras. E alguns ouvintes me trouxeram uma dúvida de, tá, Laís, eu já entendi então que o meu cérebro faz umas viagens assim e que pode ser que eu não esteja conseguindo ver a realidade. Então, o que a gente faz para mudar isso? A neurociência tem um conceito que eu amo, que chama neuroplasticidade. Para você que não sabe, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar a nível de estrutura quando ele é apresentado a novos estímulos, tá? Então, basicamente, a ideia é a neuroplasticidade é a construção de caminhos diferentes que nos ajuda a reorganizar essas estruturas e abrir as possibilidades. Então, veja, nós temos experiências diferentes, nós temos um caminho a seguir. E boa parte das vezes, quando nós estamos confrontando os nossos pensamentos, né, esse é um período de muita angústia. Não é como se fosse uma coisa simples. Considerar que os nossos pensamentos e a estrutura deles e a forma como nós organizamos eles precisa ser modificado. Isso se remete à mudança de organização e à mudança de estrutura externa para que a interna também ocorra. Não dá para falar a respeito de pensamento sem falar a respeito de hábitos. Porque boa parte das vezes, quando nós estamos naquela rodinha do hamster, fazendo muito esforço e gerando pouco resultado. E aí, quando eu falo de resultado, eu não estou falando de produtividade, tá, gente? Estou falando a respeito de resultados que vocês se sintam satisfeitos, no sentido de, poxa, eu estou sentindo que eu estou caminhando com a minha vida para a direção que eu acho valiosa. E aí você percebe que está rodando em círculos, que essa conversa, esse esforço está ficando cíclico. Nós precisamos falar sobre hábitos, porque hábitos, eles são basicamente comportamentos que exigem pouco da nossa cognição. Isso significa, eu tenho pouco trabalho para fazer aquilo. Então imagina, se eu estou sempre acostumada a, depois do almoço, comer um docinho, eu não vou pensar sobre isso, eu vou só fazer. Quando nós começamos a questionar se o que a gente está fazendo é uma boa ideia, se o que a gente está fazendo é uma boa coisa para nós, e entramos nesses espaços de pensamento, de ponderar as coisas, esse espaço pode ser doloroso e ele vai precisar um bocado de novas experiências para que a gente possa se ancorar. Então, boa parte das vezes, quando estamos em terapia ou quando estamos buscando ferramentas para desenvolvimento pessoal, nós podemos esquecer desse danadinho, dessas experiências, porque muitos de nós não conhecem esse conceito. Então, como é que eu vou caminhar para um outro espaço se eu não entrego novas experiências para mim? E essas experiências, elas vão ser qualquer experiência? Serve qualquer uma, Laís? Pensa comigo. Se você imagina que dentro do teu espaço mental há muita negatividade, pessimismo, dificuldade mesmo de avaliar outras possibilidades como interessantes, será que começar uma coisa assim mais arriscada pode te trazer um bom espaço mental para desenvolvimento de hábitos legais para você? Então, quando a gente está construindo uma nova atmosfera mental, a gente precisa ser estratégico nesse sentido. Porque essas experiências emocionais, quando elas estão associadas a coisas que já nos causam muita dor, elas precisam ser descartadas. A gente está criando uma nova atmosfera, correto? Então, não existe uma receita de bolo para isso. Mas se a neurociência nos traz um conceito que tanto nos ajuda, por que não usar isso a nosso favor? Uma vez que nós percebemos, então, que se a neuroplasticidade ela está aí para ser usada e nós podemos mudar um pouco nossa estrutura de pensamentos e essa automação do nosso cérebro, causando-se um outro espaço mental um pouco mais saudável nesse sentido, eu vou usar o exemplo para vocês de uma criança, tá? O nível de neuroplasticidade na infância, ele é muito elevado. Mas por que ele é muito elevado? A criança, ela tá o tempo inteiro aprendendo. E aprender é exatamente isso. É trazer novas experiências. E, às vezes, a criança está aprendendo uma habilidade, como, por exemplo, andar. A criança passa ali 18 meses aprendendo a andar, para se equilibrar, para a precisão do passo, para que ela possa se conectar com o corpo dela e dar a voz de comando a esse corpo, para o tônus muscular se acertar, para que ela possa correr, para que ela possa pausar. Então veja, esse processo ele demora muito tempo. Quando a gente fica adulto e a nossa neuroplasticidade ela está ali presente, mas a gente vai precisar utilizar ela com uma certa consciência. Então isso significa que tem esforço do juízo, do cérebro. Para ter a ajuda do nosso cérebro, nós precisamos ver sentido nisso.
Não é a primeira vez que nesse podcast que eu falo de ver sentido nas coisas. Mas quando nós não vemos sentido algum, é muito difícil que a gente modifique comportamentos e busque estratégias para mudar. Então, isso pode acontecer de uma maneira simples. Como é que estão as minhas relações de amizade? Eu gosto da forma como eu vivo? Eu sinto orgulho da pessoa que eu me tornei? Eu gostaria de ser diferente do que eu sou? Um espaço de motivação de valores pode vir de qualquer lugar. Mas uma coisa é fato, todos esses espaços mentais precisam ser olhados com carinho. E às vezes nossas crises existenciais, a estrutura das nossas dores, elas até têm um padrão, né? E a gente pode não conseguir observar esse padrão porque estamos procurando as respostas para fora. Nos outros, na sociedade, no emprego que não é legal, nas pessoas que não nos entendem, né? Na situação de vida que não tá tão boa. Na terapia da noia, o combinado aqui é quem tá escutando é você. A única pessoa que tem controle sobre você é você, a única... E ali, a gente nem tem controle sobre nós, imagina. Mas a única pessoa que pode escolher comportamentos diferentes é você também. Então, nesse sentido, o objetivo aqui é, vamos usar o conhecimento a nosso favor, construindo espaços colaborativos para nossa mente e espaços legais, nutritivos, para que ela pegue esses elementos e transforme em algo que realmente traga modificação dos nossos hábitos e, naturalmente, das nossas experiências. Dessa maneira, quem sabe a gente pode sim construir outros modelos de pensar. E é isso que a neurociência nos promete, dentro desse conceito que eu estava explicando para vocês. Mas, obviamente, isso não é um processo rápido. Se para uma criança, ninguém aprende a andar rápido. Mas, assim, se você for perguntar para uma criança como foi que ela aprendeu a andar, ela não vai saber dizer. Então, ela não está consciente daquele processo. Mas quando nós estamos buscando espaços diferentes, criando novas experiências, sendo ativos no nosso processo de aprender, nós lembramos de cada passo, porque ele dá trabalho. E isso precisa ser considerado. Então, nosso espaço de mudança, ele é um espaço de mudança que traz um benefício claro. Isso tem que estar muito objetivo na nossa cabeça. Tem que ter muita clareza para onde a gente quer chegar. Porque senão fica muito difícil de apresentar essas novas experiências, pois elas podem ser, inclusive, aversivas, difíceis demais para nós. E na hora que a gente para perceber isso, assim, cara, eu vou ter que aprender inglês, eu quero aprender inglês, italiano, francês. Na hora que a gente para fazer essa escolha, ela tem que ter muito sentido para nós, porque senão nós não vamos conseguir sustentar, né, as coisas ruins do caminho. E esse sustentar significa não tem sentido para nós pagar o preço. Não há uma razão tão funda, tão profunda, tão nobre que nos faça chegar nesse outro lugar, né? Então, assim, por que fazer isso se não faz nenhum sentido? Fazer essas perguntas pra gente também nos ajuda a perceber se nós estamos caminhando por um caminho que não é nosso. De repente os pensamentos que eu estruturei não são meus, são sociais. A forma de ver o mundo também não é minha, é de alguém da família, é de alguém que eu admiro, que eu gostaria que fosse. A forma que eu também vi seu mundo, mas e a maneira que a gente vê, a forma como a gente enfrenta as coisas? Quem a gente deseja ser? Então a terapia da noia hoje termina com uma pergunta que talvez não tenha resposta agora. Esse espaço é um espaço de desenrolar, mas é também um espaço de se questionar. Para onde queremos ir?